Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Valid. Eu sou Olavo Vaz, gerente de finanças corporativas, e serei seu moderador ao longo desse evento. Antes de darmos início à apresentação, gostaria de fazer alguns avisos importantes. Esse evento estará sendo transmitido ao vivo, com tradução simultânea para o inglês, e a apresentação estará disponível no site RI da Valid e também aqui na plataforma de webcast. Ao fim das apresentações, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas a qualquer momento durante o evento e deverão ser enviadas através do chat da plataforma, que fica localizado no canto esquerdo da página, sinalizado com uma luz piscando. Esclarecemos ainda que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, se constituem em crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Feitos os devidos avisos, apresento agora os participantes da videoconferência de hoje. São eles o Ivan Murias, nosso diretor-presidente, e Renato Tisler, diretor financeiro e de relação com investidores da VAD. Agora eu passo a palavra para o Ivan e, ao final da apresentação, acessaremos as perguntas enviadas pelo chat para dar início ao Q&A. Bom dia, Ivan. Bom dia, Olavo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos e espero que todos estejam bem com vocês e suas respectivas famílias aí com saúde. Queria passar pelos principais destaques do nosso resultado agora do segundo TRI de 2021. Pode passar para o próximo slide, por gentileza? O seguinte. Obrigado. Mesmo durante um trimestre ainda parcialmente impactado pela pandemia, especialmente ali no finalzinho de março e durante todo o período de abril, a Valid registrou a maior receita para o primeiro semestre da sua história, obtendo uma expansão sequencial, tanto de receita quanto de EBITDA, mostrando aí uma forte recuperação após a pior fase do Covid. E a gente observa essa dinâmica em todos os nossos segmentos de negócio. No segmento do telco global, a gente percebe uma estabilização de volumetria, mas um forte resultado mesmo em base de dólar, consequente de uma melhoria de mix, especialmente aquilo que a gente tem dito para vários analistas de como a dinâmica desse negócio segue favorável na migração do 4G para o 5G. A gente observa isso especialmente nos Estados Unidos, que já está mais adiantado na migração, e como a gente ainda tem um futuro bastante promissor pela frente dentro dessa vertical de negócio. Na vertical de VGS, as soluções governamentais, a gente apresenta uma recuperação crescente, como eu falei, ainda com abril impactado dentro desse trimestre, mas com maio sendo a nossa maior emissão de documentos desde fevereiro de 2020, antes da pandemia, junho melhor do que maio, e a gente observa inclusive julho melhor do que junho. Então é uma dinâmica crescente e a gente espera de fato que o ponto de inflexão de VGS tenha ficado definitivamente para trás. Na parte de Smart Cards, a gente segue com uma forte demanda baseada aí nos bancos tradicionais, nas fintechs, e a gente percebe também uma migração bastante produtiva de produtos contactless para produtos dual interface, que já carregam em si uma melhor dinâmica de preço médio e de margem. Nas VDS, nas soluções digitais, elas já representam 18% da nossa receita, e como vocês vão perceber pelo detalhamento a ser passado pelo Renato, a gente se orgulha bastante de estar deixando de ser uma empresa que tinha apenas a parte de certificação digital dentro das suas iniciativas digitais, para ter cada vez mais verticais. A vertical de Pay, a vertical de cidades inteligentes e a vertical de Link, cada vez mais contemplando as nossas receitas digitais. E por fim, algo que a gente era bastante demandado e perguntado pelos nossos analistas, com a nossa oitava emissão de debêntures concluída durante o segundo trimestre,
A gente também alonga significativamente o nosso horizonte de liquidez, passa a ter os mesmos níveis de alavancagem pré-pandemia e garante ainda, de forma extra, um não desembolso de caixa de principal ao longo de todo esse ano, podendo recompor, né, esse caixa operacionalmente, com a geração de caixa operacional da companhia ao longo do ano e com todas as iniciativas de redução de custo e de eficientização de operação. Posto esses destaques, eu passo a palavra aqui para o Renato, que vai mergulhar profundamente nos resultados de cada uma das verticais e, ao final, também vou estar aqui junto com ele e com o time para as perguntas e respostas que podem surgir ao longo da nossa apresentação. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Renato, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Ivan. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez apresentando os resultados da Vared e aqui, felizmente, já trazendo, diria que um trimestre já apresentando uma evolução bastante significativa nos nossos resultados. A gente pode observar no próximo slide, quando a gente apresenta os resultados globais da companhia, que a gente tem aqui resultados superiores ao mesmo trimestre do ano passado em praticamente todas as linhas, né? E isso a gente tem que comparar também que o ano passado nós tivemos um segundo trimestre com efeito forte do lockdown em praticamente todos os meses, e esse trimestre a gente teve o efeito forte basicamente no mês de abril, e a partir de maio a gente começou a ter a retomada de volumes. Então, quer dizer, apesar de ser uma comparação contra um TRI mais complicado do ano passado, mas ainda assim, ao longo da apresentação, a gente vai estar mostrando aqui as nossas evoluções em todas as linhas, praticamente, né? E a outra questão aqui, quando a gente pega a América do Sul, a gente vê uma recuperação muito forte de EBITDA já nesse segundo trimestre, isso basicamente em função da volta das emissões de carteiras, né? E lembrando aqui a todos, né, que esse negócio de carteiras é parte importante da estrutura dessa operação, ela acaba sendo fixa. Então, quando a gente pega o ano passado, onde a gente teve um volume muito baixo em função do lockdown, a gente acabou tendo uma margem negativa, e à medida que a gente vem com os volumes voltando, e vocês vão ver na parte que eu apresentar da parte de soluções de governo, que essa margem, automaticamente, o volume voltando, a gente tem um aumento de margem muito superior ao aumento percentual de receita. Tá? Quando a gente compara contra os 6 meses desse ano contra os 6 meses do ano passado, a gente tem aqui alguns destaques interessantes, né? Acho que o primeiro destaque, o que a gente coloca aí nos nossos headlines, é que a gente teve no primeiro semestre de 21 a maior receita da história da empresa, né? E isso com 2 meses fracos ainda, né? Porque se a gente for pegar março e abril, nós tivemos o lockdown e o nosso volume caiu bastante em praticamente todas as linhas. Então, quer dizer, mesmo considerando esses 2 meses mais fracos, a gente conseguiu ter o sucesso aqui de bater o nosso recorde de receita histórico. Então, acho que esse é um achievement bastante interessante aqui, né? E se a gente olhar o segundo semestre, né, que esperamos aí que com a situação de vacinação e maior controle do Covid, a gente não tem esses 2 meses de lockdown, a gente tem uma perspectiva super promissora aqui para um segundo semestre de 21 e estamos mirando aqui bater de novo esse recorde de receita e rentabilidade. O outro ponto interessante em relação ao nosso resultado é que a gente conseguiu trazer nesse primeiro semestre do ano um maior equilíbrio entre as unidades de negócio. Então, quando você olha, por exemplo, o percentual de EBITDA de cada unidade, a gente está mais equilibrado, né? Isso aí, do ponto de vista de gestão de portfólio de produtos e redução de riscos, também nos traz uma situação bastante interessante de evolução ao longo do período. A gente tem aqui também um resultado muito forte, um crescimento muito forte da parte dos smart cards nesse período de 21. A gente vai falar um pouquinho mais dele lá na frente, mas isso aqui foi bem importante também para o nosso resultado no semestre. E o principal, né, tudo isso daqui que a gente está falando, o EBITDA, ele acaba impactando a nossa alavancagem, que a gente saiu aqui de 3,5 do último trimestre para 2,5 em apenas um trimestre. Isso é uma redução para um trimestre extremamente relevante, né? Então, vamos agora avançar para o próximo slide, onde a gente já começa a falar das nossas unidades de negócio. Então, indo aqui para a unidade de negócio internacional, a gente tem aqui como principais destaques, né, eu diria que é a evolução significativa das nossas margens de EBITDA,
tanto na comparação do trimestre do ano anterior, quanto também na comparação do acumulado do ano. Se vocês observarem, enquanto a receita cresceu um dígito, né, e se a gente tirar a questão da variação cambial, ela ficou praticamente flat em percentual, a gente teve uma expansão de margens extremamente significativa, né? Vocês podem ver aí que a gente cresceu 42% versus o primeiro trimestre, e a gente cresceu aí praticamente 60% no acumulado do ano. Isso é um crescimento super expressivo, e aqui a gente tem muita questão operacional mesmo, né? Quer dizer, uma delas no top line, que a gente está vendendo mais produtos baseados aí na plataforma 5G, onde a gente consegue ter uma rentabilidade melhor, e também temos algumas questões operacionais, acho que principalmente uma questão logística aqui global, e que isso também nos trouxe um benefício muito interessante. Então, isso é muito bom a gente ver que, apesar da receita ela não está crescendo muito, isso vocês podem ver pelo volume de SIM cards vendidos, né, que ele está relativamente estável, um pouquinho de crescimento no semestre, mas a questão é que a gente busca essa melhoria de margem constante, e esse resultado vocês podem ver aí na questão do EBITDA. Então, acho que é bem interessante quando a gente vê o potencial ainda para o segundo semestre, porque se a gente for lembrar, nosso negócio de telco, principalmente, ele é um negócio global, né? Ele tem um volume bem menor no Brasil e um volume muito grande internacional. E a gente também teve um impacto nesse primeiro semestre de alguns países que tiveram um lockdown mais forte. E agora a gente, olhando o segundo semestre e imaginando que a gente vai ter uma situação mais adequada, né? Ou seja, menos lockdown, a gente vê também uma perspectiva bastante interessante para a questão de telco no segundo semestre, tanto do ponto de vista de volumes e receitas, quanto de margem. Indo aqui para o próximo slide, onde a gente já vai falar da nossa unidade de soluções para governos, que aqui, sem dúvida nenhuma, que o principal destaque do trimestre foi o início da recuperação dos nossos volumes de documentos, né? Se vocês repararem, em 2020, a gente teve uma recuperação ao longo do ano, né? A gente teve aqui, basicamente, um segundo trimestre praticamente zerado, que foi o lockdown. Depois a gente começou essa recuperação no terceiro tri, e no quarto tri a gente teve aqui uma subida interessante, mas ainda assim ficamos aquém do período pré-pandemia, né? Ou seja, a gente já via aqui um potencial da gente continuar crescendo. Aí veio o primeiro trimestre desse ano, teve o novo lockdown, a gente teve uma nova queda, mas vocês vejam que no segundo trimestre a gente já volta a recuperar, já chega próximo do quarto tri, mas, de novo, a boa notícia é que ainda assim a gente tem potencial de crescer, porque se comparar ao período pré-pandemia, a gente ainda tem aqui um volume interessante de emissões que a gente vai colocar para dentro. Então, quer dizer, isso aqui também, quando a gente olha o terceiro tri e o quarto tri desse ano, considerando de novo que a vacinação avança bem no Brasil e que a situação aí de internações está mais controlada, que a gente tem um potencial também interessante para seguir crescendo esse business até o final desse ano, né? E se vocês olharem o que eu comentei também no slide do consolidado, né? Quando a gente observa o nosso crescimento de receita, né? A gente fala aqui de 12% no primeiro semestre, mas no EBITDA a gente cresceu 63%. Né? Então, assim, isso é o efeito direto dessa estrutura que eu comentei, que é uma estrutura que a gente tem, uma estrutura fixa e semi-fixa, e, por outro lado, quando a gente expande os volumes e cresce a receita, a gente consegue diluir melhor essa estrutura fixa e semi-fixa, e isso impacta diretamente no EBITDA. Então, a gente vê que esse crescimento do EBITDA ele é muito superior ao crescimento da nossa receita. Tá? E também só lembrar que o nosso negócio de soluções para governo ele não está baseado só em emissão de documentos. Nós temos também outros negócios ligados ao governo, que também estão aqui nessa conta. É claro que o negócio de emissões é o mais relevante, mas temos outros também, só para a gente lembrar que essa unidade de soluções governamentais, a gente cada vez mais também vai buscando expandir o portfólio. Indo agora para a nossa unidade de soluções para empresas, eu diria que o grande destaque aqui, sem dúvida nenhuma, é esse crescimento muito forte dos smart cards. Aqui, só no Brasil, esse negócio ele cresceu em 3 dígitos, né, na comparação com o trimestre do ano anterior e com o semestre do ano anterior. E se comparar com o primeiro trimestre desse ano, ou seja, super recente, ainda assim a gente tem 2 dígitos de crescimento. E isso daqui a gente vê que ele segue a tendência dessa profunda
transformação no sistema financeiro brasileiro, né, com a entrada das fintechs, os bancos digitais cada vez mais fortes e também o próprio efeito que esses bancos digitais fintechs têm trazido nos bancos tradicionais. Então, no fim do dia, está todo mundo correndo atrás aqui de se posicionar nessa revolução e, por outro lado, a parte de smart cards ela acaba sendo também algo que cada vez mais vai tendo penetração na população e a gente vai atendendo a nossos clientes para que a gente possa seguir aqui com essa questão do crescimento deles, né? A gente segue trabalhando full na nossa unidade de produção em Sorocaba, para que a gente possa conseguir atender essa demanda crescente. E a gente também está gerenciando de perto, né, que é um ponto importante, essa questão da oferta de chips, né, que é global essa questão. Então, a gente está gerenciando a oferta de chips para as smart cards, para que a gente possa garantir a produção e o atendimento dos nossos clientes, tanto para o fim de 21 quanto também para o ano de 2022 inteiro. Então, o VBS aqui muito puxado por isso, mas que também, da mesma maneira, nós temos outros negócios ligados a empresas, que a gente também está expandindo, mas sem dúvida nenhuma que nesse semestre o grande destaque foram os smart cards. Agora, indo para a nossa unidade digital, aqui eu diria que o principal destaque, né, dessa unidade foi o recorde, né, de emissões de certificados digitais, e aqui também isso segue uma tendência, vamos dizer assim, da digitalização aqui dentro do Brasil. Então, cada vez mais a gente vê todo mundo avançando para o mercado eletrônico, né, para o mercado online, e com isso também acaba puxando a questão de segurança e a questão de certificados digitais. Então, a gente está crescendo nisso e a gente tende a seguir crescendo. Quer dizer, a pandemia, na verdade, só acelerou ainda mais esse crescimento que já vinha acontecendo. E a gente vai continuar aqui seguindo nessa onda também com o crescimento da nossa certificadora. Aqui é importante também que a gente incrementou, a gente adicionou no nosso portfólio de serviços a aquisição de 2 novas praças de estacionamento digital. Isso também aqui é bem relevante para que a gente possa ver a evolução desse negócio, que é um negócio de um potencial muito grande, né? Quando a gente fala de Smart Cities, o estacionamento digital é um dos vetores aqui dessa frente. Por outro lado, a gente vê também uma diversificação de portfólio. Então, se a gente for olhar esse gráficozinho de pizza aqui na parte inferior aqui do slide, a gente pode ver que o que antes era basicamente tudo certificação digital, agora a gente já tem aí praticamente metade da nossa receita vinda de outros produtos, tanto o Valid Link quanto o Valid Cities, que entra essa parte do Smart Cities, estacionamento digital, quanto também a parte do Valid Pay, que é a parte da questão de meios de pagamento. E a gente vai continuar avançando, certamente no terceiro e quarto TRI, a gente ainda pretende apresentar essa pizza ainda mais diluída, o que mostra que a nossa frente de digital, ela continua evoluindo, né? Lembrando que é aí onde a gente investe uma boa parte dos nossos, vamos dizer assim, do nosso CAPEX, ou quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando aqui nessa parte do digital, que é onde a gente vê um futuro aqui muito grande, olhando aqui para os próximos anos. E hoje o digital já representa aí 18% da receita da América do Sul. Então, quer dizer, de fato a gente sai um pouco daquela coisa de falar do digital e a gente começa a mostrar também os resultados que o digital já está aqui agregando para o consolidado da empresa. Seguindo aqui já para o slide seguinte, que é a parte do nosso lucro líquido, aqui eu acho que o ponto mais importante para a gente destacar é que, apesar da gente ter tido aqui um prejuízo no trimestre de 27,7 milhões, na verdade aqui, se nós excluíssemos o efeito cambial do nosso mútuo que a gente tem em intercompanhia, que na verdade ele foi feito para que a gente pudesse reduzir o nosso endividamento em moeda estrangeira, então a gente tem um mútuo entre a companhia brasileira e a nossa companhia lá de fora, se a gente excluísse essa variação cambial, que ela é totalmente não caixa, a gente já estaria aqui praticamente no 0 a 0 no trimestre, e a boa notícia é que a perspectiva daqui para frente, considerando que essa questão cambial se estabilize mais ou menos na faixa que a gente vê hoje, a gente já vai estar apresentando lucro de volta a partir dos próximos trimestres. Então, isso aqui também é uma boa notícia quando a gente olha a questão de lucro líquido e até a possibilidade, né, de questão de dividendos e outra e remuneração aqui de acionistas. Seguindo para o próximo slide, que é o nosso fluxo de caixa,
Aqui eu gostaria de destacar, na verdade, o principal ponto, que é a questão da nossa readequação na estrutura de capital, né? Vocês podem observar aqui que os dois grandes blocos são a parte de empréstimos, né, e a parte também de debêntures, financiamento, etc., que, na verdade, foi a reestruturação que a gente terminou de fazer no segundo trimestre, e que aí a gente teve a saída de caixa com pagamento de principais e, por outro lado, toda a entrada aqui do que nós fizemos nas operações de debêntures e também nas captações paralelas durante o segundo trimestre. Então, esses são os principais destaques aqui do fluxo de caixa, mas também nossa posição de caixa super bem controlada até esse momento. Indo para o próximo, que acaba sendo uma consequência também do anterior, do fluxo de caixa, aqui, pela primeira vez, aqui vocês estão vendo como que ficou o nosso perfil da dívida depois de todas as operações que nós fechamos no segundo trimestre. Então, a gente pode ver aqui um alongamento claro, né? Quer dizer, 2021 a gente não tem mais nenhum pagamento de principal para ser feito, 2022 a gente tem no segundo TRI, e depois a gente conseguiu diluir os pagamentos de principais daí até o ano de 25, ou seja, isso nos deu uma tranquilidade muito grande para a gente poder trabalhar essa estrutura de capital ao longo dos próximos anos. Tivemos realizações importantes no trimestre, né, desde o aumento no semestre, aumento do capital que a gente fez em março, 99 milhões, algumas captações e principalmente a nossa emissão da oitava emissão de debêntures, com 531 milhões entrando no caixa no segundo trimestre do ano. Então, esse foi um acontecimento bastante importante, mostrou toda a confiança que o próprio mercado financeiro tem com a empresa, acreditando na recuperação dela, e essa recuperação que nós já estamos mostrando aqui de forma clara nesse gráfico de alavancagem, né? Vocês podem ver que a gente teve aí 3 trimestres com alavancagem acima de 3, que é totalmente fora do padrão da empresa, mas em função dos efeitos que a pandemia trouxe para os nossos resultados. E agora, no segundo TRI, de forma bastante rápida, a gente já cai de 3,5 vezes para 2,5 vezes, ou seja, uma queda muito forte, o que mostra que o nosso discurso feito nos últimos trimestres de que aquilo era um período temporário, ele de fato está se materializando e a gente já começa a trazer a alavancagem para um nível que é o nível que a gente gostaria, e a gente espera ver isso daqui até o fim do ano, nessa mesma tendência também de redução. Então, isso nos dá uma tranquilidade muito grande para trabalhar a nossa estrutura de capital aqui para os próximos 12, 24 meses. Bom, por fim, aqui do ponto de vista dos slides, a gente vai para o próximo, que eu não vou aqui passar com vocês todos os itens, né, os desdobramentos da questão do Covid no Brasil. Isso aqui, certamente, todos vocês já acompanham na mídia, mas eu acho que o importante aqui é a gente focar no que isso significa para a gente, né? E aqui a gente vê aqui ainda um impacto bastante interessante, que a gente ainda tem o potencial de redução de estoques, né? Principalmente da parte de RG para o segundo semestre do ano. A gente tem aqui uma maior circulação de pessoas que volta a acontecer, e com isso todas as nossas frentes digitais que dependem disso, né? A gente está falando de estacionamento digital, estamos falando de selo água, ou seja, tudo aquilo que envolve pessoas saindo na rua, isso também a gente vai se beneficiar no segundo semestre, à medida que os desdobramentos da Covid começam a amenizar e a gente começa a ver aqui o velho normal voltando aqui à nossa realidade. Então, a gente vê um segundo semestre aqui com um potencial bastante interessante, uma perspectiva muito boa de resultados também pela frente. Bom, fechando isso com um slide resumo, que é o próximo, aí a gente já vem aqui para essas principais mensagens, né? Basicamente aqui reforçando as mensagens iniciais que o Ivan passou para vocês. A gente vê então um crescimento aqui de 17% da receita e 70% do EBITDA, considerando os 6 meses desse ano, contra os 6 meses de 2020. No negócio internacional, um crescimento de 6,6% de receita, 60% do EBITDA. No negócio de governo, um crescimento de 12% de receita e 68% de EBITDA. No negócio de empresas, 43% de receita, 62% de EBITDA. E no negócio digital, 45% de receita e 18% já o mix da receita da América do Sul. E isso tudo, né, consolidando numa estrutura de capital
com níveis de alavancagem já pré-pandemia de 2,5 vezes EBITDA. Ou seja, a gente vê aqui resultados realmente muito fortes do ponto de vista de recuperação. Então, o que a gente vinha dizendo, que a gente sairia desse período de crise pós-pandemia mais fortes do que entramos, isso está se realizando e vamos seguir mais fortes também, olhando o segundo semestre desse ano e o ano que vem inteiro. Queria agradecer a todos e acho que a gente abre aqui para as perguntas e respostas. Obrigado, Renato. Obrigado, Ivan. Pessoal, em breve a gente começa aqui a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas devem ser encaminhadas através do chat da plataforma, que fica localizado no canto esquerdo da página, sinalizado com uma luz vermelha ou branca piscando. Vamos começar aqui. A pergunta vem da Vanessa Foglia. Vocês poderiam falar um pouco sobre os planos para usar os recursos captados no último follow-on? E aí, uma pergunta adicional. Acreditam ter chegado no ponto de inflexão em relação aos prejuízos, dando lucro nos próximos balanços? Renato, você pode responder essa, por favor? Claro. Bom, em relação à primeira pergunta, né, a gente, os proceeds, né, do follow-on que nós fizemos, na verdade, o objetivo inicial era a gente alongar a nossa dívida, a gente tinha vencimentos muito fortes para o ano de 21 e 22, e dessa maneira, com essas captações, a gente pagou as dívidas que nós tínhamos e alongamos essa dívida, como a gente mostrou naquele gráfico. A gente tem agora dívidas mais diluídas até o ano de 2025. Né? Então, esse foi o principal objetivo aqui do uso desses recursos, e assim nós estamos fazendo exatamente como planejado. Em relação à segunda pergunta, sim, de novo, considerando que o câmbio, né, o que eu comentei mais cedo, considerando que o câmbio se mantenha mais ou menos nessa faixa estável onde ela vem rodando, sim, nós acreditamos que o ponto de inflexão do lucro ele chegou e a partir do terceiro trimestre a gente volte a apresentar lucros aqui dentro dos resultados da empresa. Obrigado, Renato. Próxima pergunta vem do Carlos Herrera. Parabéns pelos resultados. Vocês poderiam falar como foi a tendência do segmento governamental no fim do trimestre e ao longo desse terceiro trimestre? A busca por CNHs aumentou e vem aumentando com a redução das restrições? Quais linhas vêm sendo mais procuradas? RG ou CNH? Ivan, você pega? Oi, Carlos, bom dia. Sim, na verdade tem dois recortes aqui, né? O recorte de produtos e o recorte de geografias. No penúltimo slide que o Renato passou para a gente aqui, a gente já pôde perceber que a dinâmica de CNH ela já está a 100% da carga pré-pandemia. Isso é uma boa notícia, né? Quando a gente abre em geografias, obviamente os estados que estão mais avançados em vacinação já estão até acima de 100%, mas alguns estados que estão para trás estão um pouquinho abaixo. Mas no mix, a notícia para a CNH é bastante positiva, e tem uma notícia mais positiva ainda, que se a gente está na média ainda em 100%, todo o estoque, né, de CNHs não emitidas em 2020 que tem vencimento, eles vão começar a ser reforçados agora a partir do segundo semestre de 2021, e eu acho que é uma dinâmica que ainda nos arrasta até o primeiro semestre de 2022. Né? Então, já existem conversas entre o CONTRAN e os Denatrans estaduais para começar a baixar, né, uma certa leniência que houve com as datas de vencimento, e uma leniência pertinente, né, pelo momento pandêmico que a gente ainda viveu, especialmente ali em março e em abril, mas dali para frente um chamado, né, para que todos renovem as suas carteiras, deve inclusive trazer esse patamar de 100% para um patamar acima, né, de 100%, o que significa consumo do estoque represado de 2020. Em RGs, por outro lado, a gente percebe que ainda está a uma carga menor do 100%. Né? Então, como a RG não tem vencimento, então, realmente, no nosso entendimento aqui, vai ser definitivamente, né, a segunda dose e o arrefecimento da pandemia que vai levar a um catch-up do produto RG. Então, a gente acredita que o segundo semestre ainda vai estar bastante turbinado pela CNH,
com uma possível cauda longa que se estenda até 2021, o RG deve ter uma dinâmica inversa, né? Ele vai acelerando ao longo do segundo semestre desse ano, mas talvez tenha um grande catch-up em 2021, de forma que a gente vai tendo assim duas turbinas, né, que vão criando uma dinâmica muito positiva e que devem seguir nos sustentando pelos próximos 2, 3, 4 trimestres com bastante convicção, Carlos. Obrigado, Ivan. Eu aproveito e faço outra pergunta aqui para você, Ivan, que veio do André. Ele pergunta como estão as iniciativas em Sign e Score, quando vocês acreditam assinar com os primeiros clientes. A gente tem, por enquanto, assim, usado bastante a estrutura do Labs, né, que foi configurada ao longo do primeiro trimestre, do segundo semestre desse ano, para identificar quais são os nossos cavalos de aposta aqui, né? Então, como vocês puderam perceber pela pizza que o Renato colocou, pouco mais de 50% da receita ainda vem, né, em certificadora, né? A gente já começa ali a ver a Valid Pay, a Valid Link e a Valid Smart Cities ganhando cada vez mais espaço. E como a gente, né, já enxerga um pouquinho adiante, como o Renato colocou, a gente vai ver essa pizza, né, cada vez mais ter as iniciativas ali de Pay, Link, Smart Cities ganhando, né, espaço dentro da companhia, mas ao mesmo tempo a gente está olhando para o portfólio, né, e vendo quais são de fato os nossos cavalos de batalha e como a gente otimiza o nosso portfólio. Então, vocês podem até perceber, né, que a gente está ali com 6 milhões de EBITDA, o que significa, em alguma medida também, a gente abandonar iniciativas que o management já não acredita mais tanto ou que não vão ter muito mais tração, né? E com isso a gente dedica recursos para dar tração às outras iniciativas que tem. Então, nesse momento, né, a gente prefere ficar com esse framework. Assim que a gente tiver algum produto, né, pode ser ele o produto de link, pode ser o produto de pay, o produto de Siri ou o produto de identificação, a gente começa a trazer uma perspectiva mais individual, mas acho que o recorte mais importante agora, André, é perceber a profusão de iniciativas digitais e quanto a gente ganha avenidas de crescimento, avenidas de growth em várias iniciativas e não apenas em uma. Obrigado, Ivan. Próxima pergunta vem do Fábio. E bom dia, Ivan e Renato. Primeiramente, parabéns pelos números do trimestre. A Valid tem interesse em entrar em pagamentos digitais, propriamente dito? Minha outra pergunta é se a Valid tem uma meta para alavancagem, dívida sob EBITDA para o segundo semestre. Acho que daria. Ivan, se você puder fazer a primeira parte aqui de pagamentos e depois o Renato fala um pouquinho sobre alavancagem. Boa, obrigado, Fábio. A primeira parte da sua pergunta, a gente tem, mas num ângulo muito particular, né? Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um relacionamento muito forte com os bancos, mas a parte de meios de pagamento, por exemplo, boleto, né, emissão de boleto, com grandes utilities ou com grandes clientes, é um mercado muito dominado, né, pelos bancos, que tem um portfólio de produtos que já servem esses grandes clientes. Então, entrar aqui é muito perigoso, né? Porque o banco ele consegue administrar a margem dos diferentes produtos e ele pode, mesmo não ter, né, uma lucratividade maior num produto de pagamento, ele compensar com algum outro produto que ele já oferece para essas grandes indústrias. Mas a gente tem um ângulo aqui que é bastante interessante, que são os ângulos de closed loops, né, de loops fechados, especialmente aqueles governamentais, né? Então, a gente está concluindo agora, no segundo semestre, um ano, né, de prestação de serviço no material escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Então, acho que por essa avenida aqui, a gente acredita que tenha bastante espaço, porque, bebe num conhecimento bastante importante da companhia, que é o direito administrativo, né, as relações com o governo, e segundo, a parte de meios de pagamento, mas dentro de um ambiente mais fechado, não mar aberto. Então, a gente acredita que algumas daquelas iniciativas de Pay, inclusive que a gente mostra, né, que estão ganhando uma participação superior a 10% da nossa receita já nesse trimestre aqui, elas vão ganhar espaço, acho que explorando essa vertical, essa avenida. Tá bom, Fabio? Passo para você, Renato, para a segunda parte, por favor. Em relação à segunda parte da alavancagem, a gente não está estabelecendo uma meta específica de alavancagem.
a gente tem que, primeiro, né, sempre com o objetivo de cumprir a alavancagem mínima dos covenants, isso para a gente sim é algo super relevante, mas o que a gente vai estar trabalhando aqui nos próximos trimestres é no sistema, no sentido de evolução, ou seja, a gente quer ter trimestre após trimestre essa alavancagem sendo reduzida, mas sem necessariamente estabelecer uma meta, né, específica, mas sem dúvida nenhuma que a gente quer ver essa evolução, a gente quer ver ela segundo, terceiro e quarto trimestres, elas com evolução em relação ao segundo trimestre, até para que a gente possa ter mais tranquilidade aqui de trabalhar tanto a nossa estrutura de capital, quanto também possíveis novos investimentos a partir do ano que vem, né? E em função disso, se a gente precisa ter essa alavancagem realmente a níveis baixos para poder fazer isso com tranquilidade. Obrigado, Ivan. Obrigado, Renato. Pergunta do Diogo. Algum motivo específico para a perda de margem em documentos e cartões quando comparamos com o primeiro TRI de 21? Poderiam dizer qual o foco de investimentos e oportunidades hoje? Algum novo projeto ou licitação? Renato, você pode responder essa, por favor? Em relação à parte de cartões, a gente tem um aumento de volume, a gente tem aqui também, basicamente, um aumento de volume de valor absoluto de margens, mas realmente uma redução da margem percentual. Isso vem também em função do mix dos cartões que a gente acaba vendendo, né? Então, a gente tem uma evolução de mercado para um cartão que chama-se o cartão Dual Interface. Esse cartão ele tem um valor agregado maior do ponto de vista de preço, ele nos deixa uma margem absoluta maior, mas a margem percentual ela acaba sendo um pouquinho menor do que a margem do cartão mais simples, né? Então, quando a gente vê, houve uma evolução de vendas desse cartão do Interface no segundo trimestre versus o primeiro trimestre, então isso tem um impacto aqui nessa questão de margens, né? A segunda parte... Qual que era mesmo, Olavo? Seriam para os investimentos que a gente está vendo hoje, se tem algum novo projeto, licitação no radar. Perfeito. Os investimentos, do ponto de vista de CAPEX, né, nós temos feito o CAPEX necessário de manutenção das nossas operações fabris, né, isso daqui a gente não abre mão de fazer o CAPEX para manutenção. A gente tem feito investimentos pontuais fabris também em projetos que tragam payback rápidos, né? Então a gente avalia isso projeto a projeto, se o payback ele é rápido e alto, a gente faz esse investimento. E a gente tem feito investimentos fortes também na parte do digital, né? Então esse investimento no digital, ele tem um investimento do ponto de vista de pessoas, quer dizer, de desenvolvedores, né? Estamos falando aqui de conhecimento, de desenvolvimento de produtos digital, e também temos investimentos do ponto de vista dessas aquisições que nós comentamos aqui, principalmente do estacionamento digital, que também você ganha uma outorga, você paga essa outorga e depois você tem um contrato de X anos. Do ponto de vista de licitações, isso sem dúvida que as licitações que nós fazemos os cálculos e vemos que tem retorno interessante, nós participamos. Não tem nada que a gente possa divulgar agora, ou seja, divulgar ao mercado, mas sem dúvida que nós estamos o tempo todo observando e participando das principais licitações. Diogo, deixa eu aproveitar e completar a sua pergunta sobre as margens. A gente também teve agora, né, complementar as informações do Renato, a gente também teve agora no segundo TRI a alocação do SOP, né, do Programa de Opções, que foi aprovado em Assembleia no final do primeiro trimestre, né? Como tanto as unidades de governo como as unidades de business são as unidades mais parrudas, elas acabam recebendo a maior parte dessa alocação em termos de despesa, mas é uma despesa que, número um, né, atrai e retém os talentos, né, dessa nova administração, ao mesmo tempo é uma despesa one-off. E na parte de VBS também, embora às vezes a atribuição vá para uma menor margem de cartão, né, mas a gente não pode esquecer que dentro do VBS tem todas as nossas soluções gráficas de emissão de fatura, né, e a gente acabou de concluir com bastante sucesso
a migração da nossa operação de São Bernardo do Campo para Sorocaba, né? Então, no final dessa migração também ocorrem várias despesas, né, não recorrentes que são alocadas a esse negócio, mas, como o Renato colocou, a perspectiva de médio e longo prazo é seguir operando, né, essas operações gráficas que atendem aos clientes que formam bundles, né, porque a gente emite fatura para o Itaú, ao mesmo tempo que a gente emite cartão para o Itaú, a mesma coisa para os outros grandes bancos, e com essa operação consolidada na nossa operação Fabril, o efeito não recorrente do segundo semestre ele é absorvido, mas a perspectiva do terceiro tri para frente é de, inclusive, alcançar melhores margens pela eficiência operacional. Tá bom, Diogo? Espero com isso ter complementado aí o Renato, dado um pouquinho ainda mais de clareza sobre esses dois pontos que você trouxe. Obrigado, Ivan. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, Ivan, que ele pergunta quais são os maiores impactos e oportunidades da migração do 4G para o 5G para a Valid, tanto no Brasil quanto no mundo. Ricardo, são super promissores, tá? Na prática, é isso que a gente vem, né, dizendo para o mercado, quando a perspectiva sempre é de tentar enxergar os próximos anos. Do 2G para o 5G, para o 3G, foi uma migração que demorou aproximadamente 6 anos, né? Do 3G para o 4G, foi uma migração que demorou aproximadamente 4 anos. E a gente acredita agora que do 4G para o 5G, a gente ainda tenha, né, um horizonte entre 2 e 3 anos, varia de acordo com o desenvolvimento do mercado, então, né, possivelmente Estados Unidos e Europa devem percorrer esse movimento nos próximos 2 anos, as outras geografias devem percorrer esse movimento num horizonte de mais 3 anos, né? Então, isso nos ajuda muito, porque a gente acredita que ainda entre 85% e 90% do mercado de chips ainda vai se dar dentro do mercado dos chips tradicionais, né, do chip físico, mas tem uma melhoria bastante grande de preço médio na medida que você vai para um produto que é mais high-end, né? Essa mesma dinâmica, por exemplo, acontece com os cartões, como o Renato estava dizendo, quando você migra do contactless para o dual interface, né? Então, a gente acredita que com a migração do 5G, além do churn, né, e de uma sustentação de volumetria, a gente tem uma melhoria importante de preço médio em função de um produto de qualidade e de banda superior. Obrigado, Ivan. Vamos aqui à última pergunta, feita pelo Gabriel. Renato, o Gabriel queria, se a gente pudesse dar um pouquinho mais de detalhe sobre os contratos de mútuo intercompany. Perfeito, Gabriel. Aqui, o que nós fizemos, né? A gente tinha dívidas no exterior contraídas por exemplo, uma das nossas empresas, que é a Vale de Espanha, né? Isso em moeda local lá. O que nós fizemos quando nós reestruturamos a dívida agora no segundo trimestre é que nós tiramos um pouco de peso da nossa dívida em moeda estrangeira e trouxemos esse peso mais para dívidas em reais, né? Tanto que agora a gente tem aí mais ou menos 25% do nosso endividamento em moeda estrangeira, e antes da reestruturação nós tínhamos aproximadamente metade. O que foi feito, né? Na verdade, o dinheiro que nós tivemos da captação aqui no Brasil, da oitava emissão da debêntures, do aumento de capital e as outras fontes de recursos, parte disso a gente fez o mútuo com a nossa empresa da Espanha, por exemplo, e a gente fez o pré-pagamento dessas dívidas que tinham em moeda estrangeira. Dessa forma, a gente elimina essa dívida em moeda estrangeira e a gente fica endividado aqui com moeda em reais. Então, por isso que houve a mudança aí de mais ou menos metade para apenas 25% aproximadamente de endividamento em moeda estrangeira. Então, quer dizer, esse é o mútuo, e o que acontece com esse mútuo é que, como ele é uma espécie de um contas a receber daqui com lá fora, no momento em que o real se valoriza, a gente tem uma perda, ao contrário do que, em geral, as pessoas estão acostumadas a ver quando você tem uma dívida, quando você tem um passivo em moeda estrangeira e o real se valoriza, você tem uma melhoria de resultado líquido. Aqui no nosso caso é o contrário. Agora, por exemplo, que o real está se desvalorizando
frente à moeda estrangeira, nesse terceiro TRI versus o segundo TRI, a gente vê, pelo contrário, aqui um resultado positivo de variação cambial nos resultados financeiros. Mas, de novo, isso não é caixa, isso não traz nenhuma preocupação, isso aqui é só uma questão realmente contábil, cambial, que a gente traz aqui para o nosso balanço. Obrigado, Renato. Só essa foi a nossa última pergunta aqui da sessão de perguntas e respostas. Ivan, eu passo para você para fazer as considerações finais, por favor. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos e talvez reforçar as 3 principais mensagens da nossa conferência no dia de hoje. A primeira, a gente vem conseguindo apresentar resultados consistentemente crescentes, né? A gente apresentou um resultado no 4º trimestre de aproximadamente 50 milhões, no primeiro trimestre de 61 milhões, no segundo trimestre agora de 70, né, quase 71 milhões, o que faz ponto a ponto uma diferença de quase 40%, né, nos últimos 3 trimestres, especialmente desse grupo de gestão que está atualmente na companhia. Obviamente, a gente não controla o macro, né, e as variáveis políticas e macroeconômicas, mas o ponto de inflexão certamente parece ter ficado para trás, né? Isso a gente consegue, inclusive, seguir, né, observando a partir de julho, com a companhia ganhando uma nova dinâmica de geração de resultados. Acho que o segundo ponto importante é o tema dos vários motores de geração de resultado, como o Renato bem abordou, né? Então a gente percebe um negócio de telco global vindo super bem, né? Com mais de 100% de EBITDA agora do que foi no ano de 2020 e com uma projeção de ter um resultado aí de, né, aproximadamente 100 milhões de EBITDA no full year. Esse é um resultado bastante expressivo para uma unidade de negócio global, que né, naturalmente nos coloca um hedge em moeda estrangeira bastante interessante. Então, esse é um motor super importante. O Renato também pôde passar pelos outros, né? Então, a retomada do VGS, né, como foi a pergunta do Carlos Herrera ali, com a retomada da emissão dos documentos, a parte de VBS bastante positivamente impactada, né, pelos cartões bancários, e também a gente vê aquela profusão, né, de geração de receita nas iniciativas digitais, com uma orquestração pelo nosso lado muito melhor, né, de quais são as iniciativas e quais são os cavalos de aposta que a gente vai apostar, já gerando, inclusive, né, um EBITDA ali positivo. As iniciativas digitais nem deveriam ser tão medidas pela métrica de EBITDA, mas é muito bom quando a gente consegue conciliar as duas coisas, inclusive, né, já gerar EBITDA positivo nessas iniciativas. E, por fim, acho que a terceira mensagem é a própria liquidez, né? Então, voltar aos patamares pré-pandemia, né, sem nenhum pagamento de principal agora nos meses vindouros de 2021, com uma geração de caixa consistente e várias iniciativas de eficientização acontecendo na companhia, né? Então, isso muito possivelmente nos leva a uma condição, como foram algumas perguntas aqui, né, mais para o final desse ano, mais para o começo do ano que vem, de ter deep pockets, né, para a gente seguir colocando dinheiro nas iniciativas que vão representar avenidas de crescimento para a companhia. Então, resultados consistentemente crescentes, vários motores de geração de resultado e receita para a companhia, e o tema de liquidez voltando aos patamares pré-pandêmicos, acho que deveriam ser os principais takeaways do nosso encontro de hoje. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e colocar todo o nosso time de RI, né? O Renato, que aqui está, o Olavo, o Lucas e todo o time, bem como toda a nossa diretoria executiva, né, à disposição de vocês para sessões de aprofundamento ou sessões individuais, caso vocês julguem oportuno e necessário, tá bom? Obrigado pela presença de todos, um bom dia a todos vocês, até a próxima.